Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu chamo Quando a Bênção se Transforma em Perigo. Ela está em 2 capítulos do livro de Isaías, capítulos 38 e 39. Esses 2 capítulos do livro de Isaías contam uma história de um rei. E essa história, que começa no capítulo 38, ela começa com um anúncio ruim. E eu quero que você conte comigo quantas visitas o profeta faz ao rei nesses 2 capítulos. Então vamos lá no capítulo 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, visita número 1. O profeta Isaías foi ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Só aqui já dava para eu gastar um bocado de tempo com vocês. Um amigo meu chamado pastor Carlos, ele era um pastor presbiteriano no interior do Espírito Santo, casado com 2 filhos, a Vânia, a esposa dele, tinha um casalzinho, um rapazinho, uma moça. Ele foi inaugurar uma congregação numa cidade próxima à cidade que ele pastoreava em Boa Esperança, foi inaugurar uma congregação em Nova Venécia. Ele foi com uma pampa de um presbítero da igreja na volta, 4 rapazes embriagados num Vectra, bateram de frente. E o Carlos, a esposa e a filhinha de 2 anos morreram esmagados entre as ferragens. Quando as pessoas foram na casa do pastor Carlos pegar as coisas dele, ele tinha tudo que era documento dele em caixas de camisa com etiqueta. Todos os carnês de INSS, antigamente INPS, de contribuinte individual, tudo pago com etiqueta mês e ano. Todos os documentos dele, da mulher e dos filhos, toda a documentação da igreja que estava em poder dele, cada coisa dentro de uma caixa. E numa das caixas encontraram uma apólice de seguros que ele pagava todo ano, sem que ninguém soubesse. O Carlos morreu e deixou a casa dele em ordem. Eu preciso dizer que tem mulher que ora para o marido não morrer. Porque se ele morrer, vai ficar igual a viúva de 2 Reis, capítulo 4. O marido morreu e ela e os filhos ficaram endividados. O profeta Isaías avisa ao rei: você prepara a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. E aí esse homem toma algumas atitudes que todo mundo que tem uma má notícia precisa fazer. Todo mundo que sabe que a vida vai terminar tem que fazer. Esse homem toma 3 atitudes. A primeira delas, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Verso 2. Todo mundo precisa orar a Deus. A vida vai terminar para todos nós. Cada um de nós tem os seus dias contados. Nós não sabemos quantos dias nos restam nesta vida. Por isso nós precisamos manter a nossa vida em ordem. E uma das maneiras de manter a nossa vida em ordem é nos relacionarmos com o Senhor pela oração, intimidade, vida pessoal, porque o texto não diz que ele orou em público, ele virou o rosto para a parede, foi uma conversa dele com Deus. Segunda coisa que ele fez, o verso 3 diz: lembra-te, Senhor, de que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Antes de você esperar qualquer coisa de Deus, antes de você reivindicar qualquer coisa da parte de Deus, você precisa fazer uma coisa: certifique-se de que você está andando em linha reta. Certifique-se de que você está vivendo com integridade. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Pedir coisas a Deus, esperar que Deus abra as portas do céu, enquanto você vive uma vida distorcida, é tentar a Deus. Se você quer botar a sua casa em ordem, coloque a sua vida em linha reta. Largue o que é mal, pare de fazer o que é errado, abandone o pecado, acerta a sua vida. Porque esse rei disse: eu tenho andado em integridade, me desviei do que é mal e tenho feito o que é reto aos teus olhos. Essa é a segunda coisa que quem quer acertar a casa precisa fazer. Agora tem uma terceira coisa. O que diz o final do verso 3? O final do verso 3 diz que ele chorou
superlativo, absoluto, sintético. Ele chorou muitíssimo. Ele não chorou. Ele não se quebrantou. A Bíblia diz que ele chorou muito. Algumas vezes, queridos, a gente não consegue orar. Tem coisa na nossa vida que a gente não consegue consertar. Mas a palavra de Deus diz: a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Aquilo que você não estiver conseguindo colocar em ordem, aquilo que você não estiver conseguindo certificar-se da sua integridade, quebrante-se diante do Senhor, porque Ele não vai desprezar você. Você pode estar aqui nessa noite e dizer: eu tenho muita coisa errada na minha vida, eu não tenho como consertar. Se quebranta diante de Deus, porque Deus é especialista em consertar vida torta, caminho torto, história torta. Ele faz isso por você. E você sabe o que aconteceu? Veja o que diz, verso 4. Veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, visita número 2. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos, te livrarei das mãos do rei da Síria, que era Senaqueribe, a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade. Deus não somente responde à oração dele, ouve o clamor dele, vê as lágrimas dele, mas Deus o cura, e Deus diz: não somente você estará curado, mas você também vai viver os seus 15 anos em paz, porque eu vou lutar por você, eu vou defender você, eu vou defender a tua casa, eu vou defender a tua cidade. Querido, põe a tua casa em ordem, porque você vai experimentar Deus trabalhando em teu favor. Não importa quantos dias você vai viver, acerta a tua vida com Deus, porque até o último dos teus dias, Deus será por você e não contra você. Ezequias fica tão feliz que ele faz uma música. Dos versos 9 até o verso 21, 20, até o verso 20, ele transformou a história dele numa música. Tudo que nós devemos fazer, quando Deus nos abençoar, primeiro é não esquecer de quem a gente era quando Deus nos abençoou. Eu falei ontem, falei hoje pela manhã aqui, que se todo mundo que botou o pé nessa igreja algum dia, e foi liberto, foi curado, foi abençoado, tivesse ficado aqui, não cabia de gente nessa igreja. É ou não é verdade? O problema das pessoas é que elas são abençoadas e esquecem. O problema das pessoas é que elas são abençoadas e fogem. O problema das pessoas é que elas são abençoadas e são ingratas. Elas se esquecem quem elas eram. E o rei Ezequias, lá no verso 14, ele diz assim: como a andorinha ou o grou, assim eu gemia como a pomba, e os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ele está contando como ele estava. Segunda coisa que você nunca pode deixar de fazer: transforme a sua história em algo que traga louvor a Deus. Conta o que Deus tem feito na tua vida. Conta os milagres de Deus na tua vida. Conta as pequenas vitórias. Não espere grandes milagres para compartilhar o que Deus tem feito. Qualquer vitória que Deus te der, transforme a tua história em algo que traga louvor a Deus. Amém, queridos? Conte isso para as pessoas e Deus vai ser glorificado. Verso 20. Olha o que o rei fala no verso 20. Ele diz assim: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida. Aonde? Aonde? Ah, não é na sua casa. O problema é que as pessoas estão achando que elas não precisam mais reunir. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Todo mundo, depois que descobriu que é igreja, todo mundo não, né? Muita gente, depois que descobriu que igreja somos nós, diz assim: para que eu preciso ir no templo? Igreja sou eu. Mas essa é só parte da verdade. Porque a outra parte da verdade é que a Bíblia também diz que você tem que congregar.
Você tem que se juntar com outras pessoas para ser estimulado na fé. E Hebreus diz, quanto mais vede que o dia se aproxima, quanto mais perto está da volta do Senhor, mais você precisa de estar no meio dos irmãos, para receber encorajamento. Muito bem, vamos para o capítulo 39, que é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Temos um rei curado, certo, irmãos? Certo? Temos um rei abençoado, temos um rei protegido, temos um rei cantor, temos um rei músico, temos um rei fiel, e a história dele se espalhou, e o capítulo 39 começa dizendo, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, se você ainda pensa em ter outro filho, nunca ponha esse nome, o teu filho não te perdoará. Eu uma vez fui numa cidade e conheci um homem que tinha um nome que parecia nome de remédio. Eu não vou falar aqui porque isso está sendo gravado, está indo para o mundo todo. Vai que o camarada está me assistindo. Vai que tem um parente dele aqui. Ele tinha um nome parecido com remédio. E quando nós vimos o nome dele, Edson, a gente começou a rir, falou assim, gente, o pai desse homem devia ser farmacêutico para botar esse nome nele. Era alguma coisa como Melhoral. Depois a gente viu que no final da lista tinha outra pessoa com o mesmo nome. Eu falei assim, não, gente, é muita tragédia. Duas pessoas. Só que lá no final estava Melhoral Júnior. Ele botou o nome dele, do filho dele. Ou seja, era a versão pediátrica. O rei da Babilônia se chamava Baladã. E ele, para se vingar do pai, bota o nome no filho, de Merodach-Baladã. E aí o texto diz, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. A bênção se transforma em perigo quando nós nos tornamos displicentes. Ezequias foi abençoado, a história dele se espalhou, as pessoas ficaram sabendo do que o Senhor havia feito por ele, e ele começou a receber comitivas, certamente, de outros reinos para celebrar com ele. Nessa época, a Babilônia era um reino pequeno, desconhecido, e vieram então os mensageiros da parte de Baladã trazendo presentes e uma carta de saudação. Ezequias abre a casa dele. Já que vocês estão aqui, deixa eu mostrar minha suíte. Botei uma hidromassagem, um ofurô. Deixa eu mostrar para vocês que ano que vem vai ter uma Copa do Mundo aqui em Israel. E eu comprei uma TV de LSD de 80 polegadas. E começa a mostrar para todos eles. Nossa, mas você tem muita coisa cara na sua casa, você não tem medo não? Não, olha o meu sistema de alarme. Tem sensor aqui, ó, vou mostrar onde que está o segredo. Olha aqui onde é que está o segredo do alarme. E Ezequias começou a mostrar tudo, sem ter a mínima ideia de quem eram aquelas pessoas. A bênção se transforma em perigo quando nós expomos a nossa família a possíveis ataques. Porque o texto que eu li para vocês diz que não houve nada na casa dele que ele não mostrasse. Certamente ele levou esses homens no quarto dos filhos. Certamente, se Ezequias tinha meninas, ele disse, vou mostrar o quarto das minhas princesas. Foto de Aline Barros, foto de André Valadão. Mostrou tudo, expondo a família a perigos. Mas vejam o que aconteceu. Verso 3. Então Isaías, o profeta, veio a Ezequias. Visita número 3. Na primeira, qual era a mensagem? Você vai morrer. Na segunda, qual era a mensagem? Você vai viver.
Vamos ver qual é a terceira mensagem. O profeta veio e lhe disse: o que foi que esses homens disseram? De onde vieram a ti? Vieram de uma terra longínqua, chamada Babilônia. Perguntou Isaías: o que eles viram em tua casa? Respondeu ele: viram tudo que há na minha casa. Não há coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, tudo que os teus pais juntaram até o dia de hoje, tudo será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos, que você abriu o quarto deles para mostrar para os emissários da Babilônia, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. A bênção se transforma em perigo quando nós comprometemos tudo aquilo que recebemos de herança moral, herança espiritual e de herança financeira, porque nós abrimos a nossa casa, nós abrimos a nossa empresa, nós abrimos a nossa vida para qualquer pessoa. Nós nos expomos quando não temos prudência, sabedoria, de cuidar daquilo que Deus nos deu através dos nossos pais, daquilo que nós mesmos batalhamos tanto para conseguir e ficamos fazendo amizade com a Babilônia. Meu querido, minha querida, tem muita gente que está empobrecendo porque está fazendo amizade com a Babilônia. Tem muita gente que está perdendo princípios e valores morais porque está abrindo a sua casa para coisa da Babilônia. Tem muitos pais que não entendem o porquê do comportamento dos seus filhos. Tem muita gente surpresa com a homossexualidade. Mas Isaías está dizendo: teus filhos vão virar eunuco, porque você abriu a casa para a Babilônia. Os nossos filhos estão sendo vitimados, porque nós estamos abrindo a porta da nossa casa para a Babilônia. Todo mundo está entendendo? E sabe que as coisas podem ficar pior? A pior coisa que você pode sair daqui essa noite dizendo: que mensagem boa. Essa não é uma mensagem boa. Essa é uma mensagem ruim. Porque Ezequias ouviu essa mensagem. Veja o que ele falou da mensagem que ele ouviu. Boa é a palavra do Senhor. Além de abrir a casa para a Babilônia, ficou cego e surdo e burro. Porque ele está sendo admoestado, ele está sendo confrontado. E ele diz: que palavra legal é essa, hein? Essa não é uma palavra legal, irmãos. Essa é uma palavra para a gente voltar para casa hoje, sentar com a mulher, sentar com o marido, ir para casa orar e perguntar: Senhor, tem alguma coisa da Babilônia entrando na minha casa? A casa do seu tesouro é seu local de trabalho, é de onde Deus levanta o teu sustento. Você que tem uma loja, você que tem um negócio, você que é profissional liberal, pergunta para Deus: Senhor, onde é que a Babilônia está entrando no meu trabalho? Eu não quero emissários da Babilônia. Eu queria que vocês repetissem uma frase para mim. Nos tesouros de Ezequias estava a glória de Ezequias. Quando aqueles homens chegaram lá, o que eles foram ver? Um rei curado. Eles não foram lá para ver palácio. Não foram lá para ver casa do tesouro. Não foram lá para ver o paiol das armas. Eles foram lá porque eles souberam da cura de Ezequias. Vocês podem me permitir reescrever o capítulo 39? Eu gostaria que o capítulo 39 tivesse sido escrito assim: naqueles dias, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e mensageiros a Ezequias, porque soube da sua doença e que este havia sido curado. Em lá chegando, Ezequias os recebeu, e estes então lhe passaram as mãos o que do rei da Babilônia lhe fora enviado.
Sentando com estes mensageiros, Ezequias conversa e diz: quando vocês voltarem para o seu reino, contem ao vosso rei que aqui no meu país tem um Deus que ouve oração. Digam para ele que se algum dia ele estiver em aperto, que ele clame ao Deus de Israel que pode livrá-lo. Porque o Deus que nós cremos, Ele não somente me curou, estendeu a minha vida, mas Ele disse: eu vou proteger a tua cidade e ninguém vai tocar em você. Voltem para Ele com o meu agradecimento e não esqueçam de dizer que em Israel tem um Deus que cura, salva, liberta e protege. Esses mensageiros iam chegar lá na Babilônia e o rei ia perguntar: e aí, como é que foi lá? Foi ótima visita. Foram bem tratados? Fomos. O que vocês viram lá? Nada. Mas o que aconteceu na visita? Rei, se o senhor algum dia estiver pensando em invadir um lugar, por favor, não vá para Israel. Porque lá naquele lugar tem um Deus que protege aqueles que o buscam. E assim terminaria o capítulo 39. Se Ezequias tivesse simplesmente contado a história da sua cura. Vamos repetir a frase? Nos tesouros de Ezequias estava a glória de Ezequias. Vamos aumentar a frase? Mas na cura de Ezequias estava a glória de Deus. Vocês podem repetir sozinhos as duas frases? Na cura de... O que você vai mostrar para as pessoas? Aquilo que Ele tem feito na sua vida. Seja cuidadoso com o que Ele te dá, mas abra a sua boca para falar do que Ele tem feito na sua vida, no seu coração e na sua alma, porque isso vai trazer glória para Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar.